Você já percebeu que, às vezes, quanto mais você tenta conquistar algo, mais difícil parece se tornar? Quanto mais você luta por paz, mais ansioso fica. Quanto mais busca felicidade, mais ela escapa entre os seus dedos. Isso acontece porque estamos indo contra um princípio fundamental da vida, a lei do esforço reverso. Os grandes sábios estoicos já entendiam isso há séculos. Uma mente serena, e não uma mente ansiosa, é a chave para atrair tudo aquilo que desejamos. Se você quer mais prosperidade, mais felicidade e mais equilíbrio, a resposta não está no desespero, mas sim na tranquilidade e na sabedoria interna. E hoje, eu vou te ensinar exatamente como usar essa filosofia poderosa para transformar sua vida. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a distribuir para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E se no final você sentir que essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com um amigo ou familiar que possa estar precisando dessa sabedoria estoica. Agora, relaxe, respire fundo e vamos juntos aprender a arte de conquistar mais e fazendo menos. Lição 1: O paradoxo de controlar. O segredo de uma mente serena. Imagine que você está segurando areia nas mãos. Se você mantiver a palma aberta, a areia ficará ali, repousando tranquilamente. Mas, se apertar os dedos tentando segurar com força, os grãos começarão a escapar por entre eles. Assim também é a vida. Quanto mais tentamos controlar tudo ao nosso redor, mais perdemos aquilo que desejamos. Sêneca já nos ensinava: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem ansiedade dependente do futuro. Mas será que realmente colocamos isso em prática? Quantas vezes nos preocupamos excessivamente com o amanhã, tentando prever cada detalhe, quando na verdade deveríamos estar focados apenas naquilo que realmente podemos influenciar? Essa lição ficou evidente na história de Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração. Ele perdeu tudo: sua família, seu trabalho, sua liberdade. No entanto, mesmo em meio à tragédia, ele percebeu algo poderoso. Poderiam tirar tudo dele, menos sua atitude perante as circunstâncias. Frankl escolheu focar na única coisa que estava sob seu controle: sua própria mente. Em vez de se desesperar pelo futuro incerto ou se apegar àquilo que não poderia mudar, ele encontrou propósito na adversidade. E foi essa escolha que o manteve vivo. Isso nos ensina que, quando aceitamos aquilo que não controlamos e focamos no que podemos mudar, encontramos força onde antes só havia desespero. Agora pense em sua própria vida. Quantas noites de sono já perdeu preocupado com situações que estavam completamente fora do seu controle? Talvez tenha sido uma resposta que você esperava e nunca veio. Um amor que se foi. Um emprego que parecia certo e escapou de suas mãos. Você se angustiou, planejou estratégias, tentou forçar o desfecho ideal, mas nada adiantou. E, ironicamente, quando finalmente desistiu da luta mental, as coisas começaram a se resolver naturalmente. Isso acontece porque o estresse excessivo nos cega, enquanto a mente tranquila enxerga com clareza. Os estoicos entendiam que a chave para a paz interior não está em tentar controlar tudo, mas sim em distinguir o que realmente está ao nosso alcance. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, e outras não. A sabedoria está em saber a diferença. Se você está passando por um momento difícil, pergunte-se: isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com serenidade. Se for não, solte. Assim como um rio que contorna os obstáculos sem se desesperar, flua com a vida em vez de lutar contra ela. Muitas pessoas passam a vida tentando segurar com força aquilo que deveria apenas ser apreciado. A busca desenfreada pelo controle nos leva a uma prisão mental. Mas quando entendemos que a paz não está na rigidez, e sim na flexibilidade, nos tornamos mais fortes. Você pode viver com mais leveza. Você pode parar de carregar pesos desnecessários. Então, a partir de hoje, experimente algo diferente. Aceite a incerteza, confie no processo e veja como sua vida começa a se transformar. O controle verdadeiro não está em forçar as coisas, mas em aprender a navegar com sabedoria pelas marés da existência. Lição 2. Quando você desapegar, tudo virá até você. Você já percebeu que, quando está desesperado para conseguir algo, parece que o universo conspira contra você?
É como tentar segurar um passarinho com as mãos fechadas. Se apertar demais, ele se debate e foge. Mas se abrir as mãos, ele pode até escolher pousar ali por vontade própria. Isso acontece porque o apego excessivo cria ansiedade, e a ansiedade bloqueia o fluxo natural da vida. Epicteto já dizia: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem, e sua vida será tranquila. Ou seja, quanto mais você tenta controlar os resultados, mais você se frustra. Mas quando aprende a soltar, tudo começa a fluir. Esse princípio fica claro na história de Jim Carrey, um dos maiores atores de Hollywood. No começo de sua carreira, ele estava desesperado para conseguir um papel, mas só enfrentava rejeições. Ele então decidiu mudar sua mentalidade. Em vez de se apegar ao desejo de sucesso e sofrer por ele, escreveu para si mesmo um cheque simbólico de $10 milhões, datado para o futuro, e seguiu sua vida. Ele trabalhou duro, mas sem desespero, com a confiança de que a oportunidade certa viria. E veio. Anos depois, recebeu exatamente esse valor por um de seus papéis. Quando ele deixou de se agarrar à necessidade de sucesso e passou a confiar no fluxo natural da vida, as oportunidades começaram a aparecer. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você se apegou tanto a algo que acabou afastando justamente aquilo que queria? Talvez tenha sido um relacionamento, um emprego ou até mesmo um sonho pessoal. Você colocou tanta expectativa, tanta pressão sobre aquilo, que as coisas simplesmente não fluíram. Isso acontece porque o apego cria medo, medo de perder, medo de fracassar, medo de não ser suficiente. E esse medo nos coloca em um estado de tensão que impede o desenrolar natural das coisas. A verdade é que a vida responde melhor a quem age com confiança e leveza, e não a quem se desespera. Os estoicos compreendiam essa verdade há séculos. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, enfrentava desafios gigantescos, mas sabia que não poderia se apegar ao poder ou ao desejo de controlar tudo. Ele dizia: aceite de bom grado tudo o que acontecer, pois o que a natureza lhe dá é sempre para o seu bem. Esse desapego estratégico não significa ser passivo ou indiferente, mas sim confiar que, desde que você faça a sua parte, o restante acontecerá como deve acontecer. Então, se você está lutando para conseguir algo e parece que nada dá certo, pare um momento. Respire fundo. Faça o que está ao seu alcance, mas solte o resultado. Assim como uma borboleta que só pousa na mão de quem não tenta agarrá-la, os melhores momentos da vida chegam quando estamos em paz. O que é seu, de verdade, encontrará um caminho até você. Mas, para isso, você precisa primeiro aprender a confiar. Lição 3. Sua mente é como a água, o poder da aceitação. Imagine um lago. Se a água está agitada, sua superfície reflete o mundo de maneira distorcida. Mas quando a água se acalma, ela se torna um espelho perfeito, revelando a realidade com clareza. Assim também é a nossa mente. Quando estamos inquietos, dominados pela ansiedade e pela resistência à vida, não conseguimos enxergar as oportunidades ao nosso redor. Mas quando aprendemos a aceitar as circunstâncias com serenidade, tudo se torna mais nítido. Marco Aurélio disse: se você se perturba com algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. Ou seja, não são os acontecimentos que nos machucam, mas a maneira como reagimos a eles. Essa lição se torna clara na história de Nelson Mandela. Ele passou 27 anos preso, injustamente condenado, e poderia ter escolhido a revolta, o ódio, a indignação. Mas ele entendeu que resistir ao que não poderia mudar apenas traria mais sofrimento. Em vez disso, aceitou sua realidade e decidiu usá-la para seu crescimento. Durante o tempo na prisão, estudou, refletiu e se preparou para o futuro. E quando finalmente foi libertado, saiu sem rancor, mas com uma visão clara de que poderia transformar seu país. Se Mandela tivesse se revoltado contra seu destino em vez de aceitá-lo e trabalhar dentro da sua realidade, talvez nunca tivesse se tornado o grande líder que foi. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você resistiu a algo que já havia acontecido, tentando negar a realidade ou se revoltando contra o inevitável? Talvez tenha sido uma perda, uma decepção, um erro que não pode ser desfeito. Mas quanto mais você luta contra aquilo que já é um fato, mais sofrimento cria para si mesmo. Aceitação não significa conformismo,
mas sim a sabedoria de entender que certas coisas não podem ser mudadas, apenas ressignificadas. Quando você aceita, você para de desperdiçar energia e começa a encontrar soluções. Os estoicos acreditavam que a natureza sempre segue seu curso e que cabe a nós nos ajustarmos a ela. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso significa que os eventos em si não têm o poder de nos destruir. O que nos destrói é a maneira como escolhemos interpretá-los. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, experimente perguntar o que posso aprender com isso. Essa simples mudança de perspectiva transforma sofrimento em sabedoria. Sua mente pode ser como um mar revolto ou como um lago tranquilo. A escolha é sua. Quanto mais você resiste, mais se afoga. Mas se soltar e aprender a flutuar, descobrirá que pode navegar pelas tempestades da vida com muito mais facilidade. Aceitação é poder. É a chave para a paz interior. Então, a partir de hoje, quando algo inesperado acontecer, respire fundo, solte a necessidade de controlar e confie. Tudo que chega até você tem um propósito. Você só precisa enxergar com clareza. Lição 4. A lei do esforço reverso. Quanto mais forçamos, mais perdemos. Já aconteceu de você querer tanto algo que acabou estragando tudo pelo excesso de esforço? Como quando tentamos dormir e, quanto mais nos esforçamos para pegar no sono, mais difícil fica. Ou quando tentamos impressionar alguém e, no desespero, acabamos fazendo o oposto. Isso acontece porque existe um princípio curioso chamado lei do esforço reverso. Quanto mais nos esforçamos para obter algo com ansiedade, mais bloqueamos o próprio caminho. O filósofo Alan Watts descreveu isso perfeitamente ao dizer: é como tentar suavizar a superfície da água com as mãos. Quanto mais você tenta, mais ondulações cria. O segredo do sucesso e da paz interior não está no esforço forçado, mas sim na entrega consciente. Essa lei se manifesta na história de Bruce Lee. Ele, além de ser um dos maiores lutadores da história, também era um grande filósofo. Bruce ensinava que a mente deveria ser como a água, fluida e adaptável. No começo de sua jornada, ele tentava aplicar força bruta em seus golpes, mas com o tempo percebeu que quanto mais relaxado e natural ele se tornava, mais eficiente ficava. Foi quando criou a famosa filosofia do Jeet Kune Do, onde o combate não era sobre tensão e resistência, mas sobre fluidez e adaptação. Ele dizia: não fique tenso, seja como a água. Isso não vale apenas para as artes marciais, mas para tudo na vida. Quem tenta forçar o controle sobre tudo acaba se desgastando e perdendo a essência do momento. Agora olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você se esforçou demais para conquistar algo e, no final, sentiu que estava dando murros em ponta de faca? Talvez tenha sido aquele relacionamento que você tentou segurar a qualquer custo, mas só criou desgaste. Ou aquele emprego onde você se sacrificou tanto para ser reconhecido, mas acabou exausto e desvalorizado. O problema nunca foi o esforço em si, mas a forma como ele foi aplicado. O esforço ansioso fecha portas, enquanto a ação consciente e tranquila nos abre caminhos. Às vezes, soltar o controle é a melhor estratégia para alcançar o que queremos. Os estoicos entendiam esse princípio e nos ensinavam a focar no processo, e não na obsessão pelo resultado. Sêneca dizia: aprecie a jornada, pois o destino final é sempre incerto. Isso significa que devemos dar o nosso melhor, mas sem desespero. Quando entendemos que a vida flui melhor quando paramos de resistir, começamos a agir com mais inteligência e menos desgaste emocional. Assim como um rio que encontra seu caminho contornando os obstáculos, e não tentando derrubá-los, devemos aprender a nos mover com sabedoria e paciência. Então, se algo na sua vida parece travado, pare um momento. Observe se você não está tentando forçar algo que deveria simplesmente fluir. Solte um pouco as rédeas, confie no processo e permita que a vida trabalhe ao seu favor. A lei do esforço reverso nos ensina que às vezes, para avançar, precisamos primeiro parar de empurrar. A grande ironia da vida é que, quando deixamos de nos preocupar excessivamente, tudo começa a se encaixar naturalmente. Lição 5. Pense menos. Ache mais. A lógica estoica do agora. Quantas vezes você já adiou algo esperando o momento certo? Talvez aquele projeto que sempre quis começar,
a conversa importante que nunca teve coragem de ter ou até mesmo uma mudança necessária na sua vida. Ficamos presos no ciclo do excesso de pensamento, analisamos demais, criamos cenários na nossa mente, no fim, não agimos. Os estoicos nos ensinam que a vida acontece no agora e que o excesso de reflexão pode nos paralisar. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, incorpore-a. Em outras palavras, de nada adianta conhecimento sem ação. Pensar demais pode ser um veneno quando se torna uma desculpa para não agir. Essa lição fica evidente na história de Theodore Roosevelt. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele passou por um período de profundo luto com a perda da mãe e da esposa no mesmo dia. Poderia ter se entregado à tristeza, mas, em vez disso, tomou uma decisão, agiu. Viajou para o oeste americano, trabalhou duro como fazendeiro e, ao se ocupar com a ação, encontrou força para seguir em frente. Roosevelt entendeu que, quando estamos presos ao sofrimento ou à dúvida, o melhor remédio não é pensar infinitamente sobre o problema, mas sim nos mover. A ação cura, enquanto a inércia alimenta a dor. Agora pense na sua vida. O que você tem adiado por medo de errar? Qual sonho ou mudança tem sido constantemente colocado no futuro, como se um dia a coragem simplesmente fosse aparecer? A verdade é que a mente gosta de nos enganar, criando justificativas para não sairmos da zona de conforto. Ainda não estou pronto. Talvez depois. E se não der certo? Mas o tempo passa, e a única coisa que realmente importa é o que fazemos com ele. Se você está esperando se sentir preparado para agir, saiba que esse dia nunca chegará da forma como imagina. A preparação real acontece no meio do caminho, não antes de começar a caminhada. Os estoicos acreditavam que a vida é um fluxo constante e que devemos agir dentro do tempo presente. Marco Aurélio reforçava essa ideia ao dizer: o que fazemos agora ecoa na eternidade. Pequenas ações diárias constroem grandes transformações. Não espere a motivação perfeita, porque a motivação vem depois da ação e não antes. Quantas vezes você não queria fazer algo, mas, quando começou, percebeu que estava mais envolvido do que imaginava? O segredo é começar. A mente pode duvidar, mas o corpo precisa se mover. Então, se há algo que você sabe que precisa fazer, mas tem adiado, tome uma decisão agora. Não amanhã, não na segunda-feira, não no próximo mês. Agora. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Haja antes que a dúvida cresça e tome conta da sua mente. Lembre-se, você não precisa ver todo o caminho, apenas o próximo passo. Pensar demais pode te manter preso, mas agir te liberta. O presente é o único tempo que você tem, e ele está esperando por você. Lição 6. A confiança silenciosa, a chave para uma vida plena. Já percebeu que as pessoas mais seguras de si não precisam provar nada para ninguém? Elas não falam demais sobre suas conquistas, não pedem validação o tempo todo e não se abalam com opiniões alheias. Isso porque a verdadeira confiança não é barulhenta, mas sim silenciosa. Os estoicos nos ensinam que quem conhece seu próprio valor não precisa anunciá-lo ao mundo. Epicteto dizia: não busque que os outros te aprovem, busque apenas viver conforme seus princípios. Quando entendemos isso, nos libertamos da necessidade de aceitação externa e encontramos uma paz que ninguém pode tirar de nós. Um exemplo poderoso dessa confiança silenciosa é a história de Ayrton Senna. Dentro e fora das pistas, ele demonstrava uma segurança que não precisava de arrogância ou ostentação. Ele não falava que era o melhor, ele simplesmente mostrava isso através de suas ações. Senna treinava em silêncio, trabalhava em silêncio, e quando chegava a hora da verdade, seu desempenho falava por ele. Essa é a essência da verdadeira confiança. Ela não precisa ser gritada, porque se manifesta através da consistência, do foco e da entrega. Quem realmente sabe quem é não perde tempo tentando convencer os outros. Agora reflita. Quantas vezes você se preocupou demais com o que os outros pensam? Quantas vezes precisou da aprovação externa para se sentir capaz? A verdade é que essa necessidade nos enfraquece, porque coloca nossa felicidade nas mãos dos outros. Mas quando você aprende a confiar em si mesmo, sem precisar de aplausos ou validação, se torna inabalável. Você não precisa provar nada para ninguém.
Suas ações e seu caráter são a melhor resposta para qualquer dúvida que o mundo possa ter sobre você. Os estoicos acreditavam que a segurança verdadeira vem de dentro, e não das circunstâncias externas. Marco Aurélio nos lembra: aquele que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. Isso significa que, quando estamos alinhados com nossos valores e princípios, não importa se o mundo nos aplaude ou nos ignora, continuamos firmes em nosso caminho. Quem depende da aprovação alheia vive preso ao julgamento dos outros, mas quem confia em si mesmo se torna livre. Portanto, a partir de hoje, pratique essa confiança silenciosa. Trabalhe em si mesmo sem precisar anunciar cada passo. Foque na sua evolução sem precisar provar nada para ninguém. E lembre-se, a árvore mais forte não é aquela que faz mais barulho quando cresce, mas sim aquela que, em silêncio, cria raízes tão profundas que nenhuma tempestade pode derrubá-la. Chegamos ao final deste vídeo, mas essa jornada de transformação está apenas começando. Você agora entende que a verdadeira força é acessível, que o excesso de esforço nos afasta do que queremos e que agir no presente é a chave para uma vida plena. Os estoicos nos ensinam que a serenidade vem de dentro, e quando confiamos nesse processo, tudo flui naturalmente. Então leve essas lições para a sua vida. Pratique a confiança silenciosa, desapegue do que não pode controlar e mova-se com sabedoria. Pequenas mudanças diárias criam grandes transformações. E lembre-se, a vida acontece no agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso é essencial para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me conte nos comentários. Eu fiquei até o fim para que eu saiba que você faz parte desse grupo seleto que busca crescimento e evolução. Obrigado por estar aqui, e nos vemos no próximo vídeo.